Na véspera de São João, 23 de junho, alguns pacientes de diálise procuraram a Aline Canuto e, a convite, pediram que estivéssemos presentes na festinha junina que foi preparada para eles e conhecer de perto a realidade. Olá, caríssimos ouvintes, giletes espectadores, estimados internautas do embalo total da Rádio Palmeira FM 104,1. E hoje a Aline Canuto veio pessoalmente aqui, na unidade de diálise. Apesar da sanfona, da zabumba, do forró, a gente vai conhecer um pouquinho a realidade desses pacientes que se submetem 3 vezes por semana ao tratamento de diálise. Vamos comigo? Vamos adentrando? E a gente vai conhecer de perto o trabalho desses profissionais maravilhosos. Deixa eu já cumprimentar a enfermeira Janine. Boa tarde, tudo bom? Olá, Janine, Aline Canuto, Rádio Palmeira FM. A gente veio hoje participar um pouquinho desse momento para lá de especial aqui aos portadores de doença crônica renal que se submetem à diálise e conhecer a realidade de vocês. Tudo bom, Janine? Tudo bem, tudo bem. É um prazer ter vocês aqui com a gente e mostrar a vocês o que a gente pode fazer um pouquinho de melhor para os nossos pacientes. É o mínimo que a gente pode fazer, eles merecem muito mais. Mas o que a gente pode fazer, a gente está aqui fazendo por ele. Muito obrigada. Por nada, Janine. Ela é a enfermeira que está hoje de plantão, não é isso, Janine? E como é a rotina deles no dia a dia? A rotina, eles têm que vir dialisar 3 vezes na semana, né? São 4 horas por dia, com algumas restrições de alimento e líquido. E o pessoal aqui bastante descontraído. E hoje, né, véspera de São João, motivo de forró, de alegria, de animação. Vamos lá, Janine, conhecendo, viu? Quer nos acompanhar? Quero começar por aqui. Pode vir comigo, tá certo? Já tem alguns aqui pacientes que a Aline Canuto é conhecedora. Boa tarde, tudo bom? Petrônio, vou começar com você. Como é que você tá? Tudo bom? Muito bem, melhor agora. Qual é o sentimento? E o pessoal todo caracterizado, vestindo xadrez. A nossa comandante aqui é boca quente, aqui ela pede e a gente obedece, mas aqui é um amor, todos os enfermeiros, as técnicas de enfermagem, o ambiente é muito bom, tá de parabéns. Eu gostaria de só dizer uma coisa, hemodiálise é vida, ninguém não tenha medo de fazer, é vida. Hoje eu sei o que é hemodiálise, hoje eu sou o Petrônio, que era de muitos anos atrás. Petrônio, como é bom a gente lhe ver assim, feliz, saudável e recomendando aquelas pessoas que têm medo, que têm um tabu. Quando estagiei, a gente já se encontrou aqui, né? E ele é um amigo de outrora, de Anselmo Robério. Tem outro Petrônio ali, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Um abraço, Deus lhe abençoe, saudações à família, sucesso no tratamento, força, fé, coragem, parabéns. Gratidão. Gratidão. A gente primeiro tem que agradecer a Deus. Segundo, a família, que é a família muito importante nesse momento. E agradecer a todos os funcionários daqui. O pessoal é demais aqui. Não existe nota para eles. São demais. Uma atenção absurda. Pessoas sempre felizes aqui. E aqui eu só tenho que agradecer a eles. A gratidão é toda nossa. Deixa eu caminhar mais um pouquinho, a gente conversar também com a doutora Diná. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, meu irmão. Como é que você tá? Prazer revê-lo, viu? Bom tratamento. Doutora Diná, boa tarde, tudo bem? Aline Canuto, Rádio Palmeira FM. E aí, como é a rotina aqui com esses pacientes? É bom ser nefrologista? É muito gratificante, a gente lida com o sofrimento diário, mas a cada vez que eles se recuperam, a gente se sente muito feliz. Um exemplo é essa disposição deles de fazerem a festa, de virem caracterizados, de dançarem, de confraternizarem. Pacientes, às vezes, como um outro paciente que está hospitalizado, Geraldo, é um paciente crônico, mas ele também veio a caráter, foi lá fora ver o trio de forró, então isso é muito gratificante. A gente lida com o sofrimento, mas a gente também tem muito amor em retorno. Doutora Diná, a gente sabe que não é uma rotina tão fácil assim, 3 dias por semana, mas a possibilidade de sobrevida, de ter aí uma longevidade além das expectativas, realmente a gente precisa encorajar e precisa tirar certos tabus da coletividade quanto às sessões de diálise e de hemodiálise. Concorda, doutora? Exatamente. Na realidade, a falência é do rim.
não é falência da vida, não é fim da vida. É a possibilidade de uma nova vida, com restrições, com limitações, com a obrigação de vir ao hospital 3 vezes por semana, mas é uma possibilidade de encontrar, ressignificar, encontrar novo sentido para a vida e seguir adiante, refazer a vida. Doutor, para a gente finalizar aqui sua participação para lá de especial, a gente mostrando um pouquinho da realidade aos nossos ouvintes, espectadores, internautas, quais as dicas de saúde a senhora daria para todo ser humano que queira conservar a saúde renal e também dos demais órgãos, uma boa alimentação, uma atividade física, evitar o excesso de sal? O que a senhora recomendaria, principalmente nesse período de festejos juninos, a todos aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo nesse momento? Exatamente, bons hábitos para todo mundo, não é só para o paciente que tem problema no rim. Evitar o excesso de sal, tomar água, atividade física, banho de sol diário, boa qualidade de sono e boa alimentação. Fazem uma diferença. Fazem a diferença. Boa sorte, muito obrigada pela sua participação, Deus abençoe, o Espírito Santo a conduza sempre, cada vez mais, com esse dom, principalmente a arte de cuidar, não é isso, doutor? Sim. Que Ele nos abençoe. Amém. Seu Martins, muito obrigada também. Deixa eu só dar uma palavrinha, que é um querido, pai do Eric. Seu Martins tem um histórico maravilhoso. Já fez, seu Martins, o transplante, não foi isso? E agora aqui, novamente, fazendo diálise. Como é que o senhor tá? Tudo bem? É uma honra conversar um pouquinho contigo nesse dia para lá de especial. Não estou bem, graças a Deus. Sempre aqui com a vida regrada, mas satisfeito porque a gente... É o que nos resta quando tem um problema renal crônico, né? E depois o transplante. Então a gente vive se preparando para um transplante e esperando em Deus que isso aconteça. Há quantos anos, seu Martins, o senhor já lida com a doença crônica renal? Quando eu iniciei, eu já tenho uns 30 anos já que estou nessa briga. Fiquei 11 anos transplantado, rejeitou e agora já estou me preparando para um novo transplante, se Deus quiser. É um amigo de longas datas de Anselmo Robério, de Alisson Canuto. Tenho certeza que o pai está muito feliz lá no céu vendo vocês aqui aguerridos, firmes e fortes nessa missão também que Papai do Céu os confiou. Não é à toa que vocês estão aqui, tem um sentido todo especial, né, seu Marcos? Sim. É nesse sentido que a gente aqui, quando está dialisando, quando você vem, a gente também serve de exemplo para os outros, né? E é uma satisfação, uma gratidão a Deus de estar tendo essa possibilidade de está sobrevivendo. Bom tratamento, seu Martins. Deus lhe abençoe, viu? Continue aí a sua sessão, tranquilo, numa boa. E tem até televisão, né? Câmera Woman. Mostra ali para um melhor acondicionamento, aqui, acolhimento de todos os pacientes crônicos renais, né, seu Martins? Isso aí. Não sempre a clínica nos dá essa possibilidade, né? Aqui tem os engraçados como Petrônio. E então a gente aqui também, mesmo assim, a gente se diverte. Graças a Deus. Feliz véspera de São João. Deus te abençoe. E deixa eu conversar aqui um pouquinho com ele, que é o responsável pela nossa vinda hoje aqui na Clínica de Doenças Renais, na sessão de diálise, mostrando um pouquinho da realidade desses aguerridos na maior audiência do rádio da televisão alagoana. Boa tarde, Pel. Tudo bom, meu querido amigo? Boa tarde, Aline. É um prazer recebê-la, você, sua mãe. Feliz demais por você estar aqui. E seja bem-vinda. O prazer é todo nosso, Petrone. Há quanto tempo você já faz diálise? Qual é a sensação de estar aqui com seus companheiros? Você recomendaria aquele que está em casa, nos ouvindo, nos assistindo, a vencer os seus medos, a vir dar uma melhor sobrevida no seu dia a dia, a vir dar uma longevidade? Porque quem faz diálise sabe quantos benefícios são trazidos à saúde dos rins, principalmente aqueles que já estão, né, com a doença crônica renal bem avançada, Pel. Aline, faz 3 anos já que eu faço hemodiálise. E graças a Deus e essa bela equipe médica que nós temos aqui na CDR em Palmeira me trouxe vida nova, uma esperança nova. E eu digo aos que estão em casa, a prevenção ainda é o melhor caminho que existe. Não deixe você ter uma crise ao chegar ao máximo, para você procurar uma equipe médica e você está hoje dependendo de uma máquina para sobreviver.
Não existe campanha maior do que você próprio cuidar de você. Então faça seu exame, faça seu check-up, procure um nefrologista, procure um amigo que passa por esses problemas. Tem alguns ainda que têm a dificuldade em aceitar esse tratamento, não é algo tão estranho. O que falta para a população é conhecimento do que é a hemodiálise em geral. Isso é o que falta, conhecimento e divulgação por parte das autoridades, que praticamente não existe. Você vê, dedica-se a um mês do ano, a mulher, ao homem, problema de próstata, mama, mas de rir ninguém fala. E é uma doença gravíssima que atinge 150 mil brasileiros hoje. Silenciosa, que quando ela dá o oi, já lhe pegou, já lhe abraçou e já diz, você é meu. Bel, você tá aqui fazendo sua sessão, mas hoje vai dançar forró, vai comer um milhozinho na fogueira. Dançar forró, comer milho, se divertir, que a vida é curta, tem que aproveitar. E apesar dos pesares, a vida continua, não é, Bel? Tem que ter alegria com ela, tem que abraçar ela e dizer, você é minha amiga. E assim continuar. Meu querido, muito obrigada pela sua participação. Deus te abençoe, boas festas e obrigada por ter intermediado esse momento aqui hoje, a gente na Clínica de Doenças Renais em Palmeira dos Índios. Muito obrigado a você por prestigiar a gente aqui e dizer que estamos de portas abertas. A hora que você quiser estar aqui. Gratidão, viu, Pedro? Obrigado a você, Silvana. Bom São João a toda a família Canuto. Amém, tamo junto e misturado. Vamos caminhando aqui, mostrando o restante das instalações. Olá, boa tarde, já volto pra cá, tá certo? Gente, com esse momento todo especial, com esse povo lindo. Olha, dona Silvana, a alegria e reverência. Val, eu quero conversar um pouquinho com você também. O dia a dia deles é esse. Deixa eu cumprimentar aqui o nosso técnico de enfermagem. Boa tarde, Val. Tudo bom, meu querido? Boa tarde, tudo bem? Rádio Palmeira FM. Um prazer enorme ter vocês aqui nesse dia tão especial. Ou seja, onde a gente está proporcionando, né, um dia diferente para esse pessoal que faz diálise. A gente sabe que é um tratamento difícil, mas o que a gente puder oferecer para eles, que tiver no nosso alcance, a gente vai estar oferecendo. Ô Val, eu queria que você desse um spoilerzinho bem rapidão, inclusive mostrando numa máquina como é esse processo de diálise. Muitas pessoas não têm acesso, não sabem nem como funciona. A partir do momento que o paciente chega aqui, ele já é direcionado à máquina, fica aqui quanto tempo, como é que funciona mais ou menos? Você pode fazer isso pra gente, Val? Posso sim, vamos para essa máquina aqui, que essa aqui está sendo com problema. Vamos sim, Val. Olha só, a Aline Canuto ao vivo, boa tarde, aqui na CDR, tudo bom? Como é que funciona? Mostra para o nosso ouvinte, Val, para o nosso espectador agora ficar sabendo e quebrar muitos tabus, viu, que você tem na sua mente de como é que é realizada uma sessão de diálise. Olha, é o seguinte, o paciente ele tem um determinado peso, um peso X. E como os rins dele não funcionam igual da gente, eles ficam acumulando líquido, ou seja, fica acumulando peso. Vou dar um exemplo. Suponhamos que um paciente, o peso dele normal seja 70 quilos. Ele passa 2 dias sem vir dialisar. Ele chega com 72 quilos. Ou seja, ele adquiriu nesses 2 dias de intervalo 2 quilos. Então esses 2 quilos a gente vai colocar na máquina. E a máquina vai retirar, e ao mesmo tempo que a máquina vai retirar esses 2 quilos, ela vai também estar limpando, filtrando o sangue, tirando todas as impurezas do paciente, entendeu? 2 quilos é o exemplo que eu estou dando, mas tem paciente que chega com 3 quilos, outro que chega com 1,5, e isso, a máquina ela automaticamente calcula os 2 quilos em 3 horas ou 4 horas. É o tempo que o paciente fica aqui fazendo a sessão. Isso, o tempo geral de um tratamento completo de diálise são 4 horas por dia. Só que tem um paciente que ele já tem um idoso principalmente, que ele não tem condições de fazer as 4 horas, então o médico ele prescreve para fazer 3,5, 3 horas, de acordo com o que ele suporta, entendeu? Então a gente sempre aconselha aos pacientes ter cuidado, principalmente não adquirir muito líquido, porque daí quanto mais ele chegar com líquido, a máquina vai fazer com que ele sofra mais durante a diálise. Então a gente recomenda que eles podem ter uma vida tranquila, uma vida normal, mas com um cuidado todo especial. E a gente sempre está aconselhando eles. Esse breve relato que o Val fez aqui dos pacientes que têm que vir 3 vezes por semana, né? Isso mesmo, 3 vezes por semana.
E aqui também eles fazem lanche, aqui eles interagem, conversam, assistem televisão, podem usar o celular. Não é assim, Val, que funciona? Com certeza. A cada diálise, são 3 turnos que funcionam aqui. E a cada três turnos, em cada turno, a gente tem o café da manhã e temos depois um lanche de 2 horas após o café da manhã. Tanto no primeiro, como no segundo, como no terceiro turno. São 2 refeições, 2 lanches, né, na verdade, durante o tratamento. Muito bem. Val, eu quero agradecer sua participação para lá de especial nesse dia. Que Deus te abençoe. Você continue sendo esse anjo na vida desses pacientes que tanto necessitam da nossa empatia, do nosso carinho, do nosso apreço, da nossa força. Deus te abençoe. Gratidão, Val. Obrigado. Eu que agradeço a Rádio Palmeira FM, a você, Aline, que é uma amiga que a gente se conheceu. Deus nos apresentou. E para mim é um enorme prazer ter você aqui. E um privilégio para mim estar podendo oferecer um pouco de mim para me dedicar a cuidar das pessoas. Que isso é uma dádiva de Deus, né? E a gente tem que nos agradecer e o que a gente poder oferecer para eles, dar o nosso melhor, a gente está fazendo. A gratidão é toda nossa. O Val, ele é um anjo de Deus aqui na Terra. Obrigada, Val. Deixa a gente mostrar aqui um pouquinho o restante do pessoal para a gente finalizar esse momento para lá de especial. Deixa eu conversar um pouquinho. Não só idosos, crianças, pessoas de todas as idades. Boa tarde, minha flor. Qual a sua graça? Sandra, Você é aqui? eu sou a técnica de enfermagem Sandra. Qual é o sentimento de trabalhar aqui na seção de diálise, aqui em Palmeira dos Índios, na CDR? A sensação é a sensação maravilhosa, porque a gente cuida deles com amor, com carinho, com humildade e tudo mais. É um trabalho realmente indescritível, que só quem realmente está aqui no dia a dia é que pode mensurar, né? É, muita humanização a gente tem aqui. Muita, muita, muita. E a gente cuida com eles com muito amor. Deus lhe abençoe, boas festas, viu, querida? Obrigada. Aqui no dia a dia, olá, tudo bom? Boa tarde. Vamos conversar um pouquinho com ele também. Tô bem, e você? Tô bem, graças a Deus. O que é que você faz aqui? Olha só, todo caracterizado. Fala um pouquinho pra gente. Rapaz, o meu papel hoje aqui é técnico de enfermagem, mas desde já eu agradeço a Palmeira FM, correto? Isso. E eu fico feliz de ver vocês aqui, Aline. E agradecer também a iniciativa aí da CDR Palmeira dos Índios por esse evento, trazer alegria para esses pacientes que têm essa rotina 3 vezes de diálise semanal. E é isso, gente, o São João tá aí, vamos festejar e um bom São João a todos vocês que curtem a Palmeira FM. Seu plantão vai até que horas? Você ainda folga hoje? Vai até amanhã, dia 24? Hoje a gente folga a partir das 19 horas, mas amanhã já estamos de volta, não tem folga. Vamos trabalhar. Qual é o sentimento de trabalhar dentro da seção de diálise aqui da CDR em Palmeira dos Índios, de todos os dias lidar com as labutas, as dificuldades e as alegrias também por ter a oportunidade de estar dialisando, de estar tendo uma sobrevida? É realmente emocionante, não é? Aline, é muito gratificante, eu agradeço a Deus todos os dias por essa profissão maravilhosa que Ele tem me concebido. E são 20 anos de diálise, 20 anos cuidando de vidas, proporcionando alegria, proporcionando cuidados, e estou muito feliz por estar aqui hoje. Também sinto uma emoção em falar com você, Aline, lembrar do seu querido pai. Curtia muito a Palmeira FM, o Anselmo era um radialista fora do sério. Deus coloca ele num bom lugar e é como eu lhe digo, vamos festejar, o São João está aí, gente. Festeje com cautela, né? Muito forró, muita alegria. Deus lhe abençoe, Espírito Santo capacite cada vez mais. Gratidão por cada palavra emanada a todos nós. Saúde e paz, vamos caminhando. Obrigada, viu? E falar um pouquinho com a nossa psicóloga também aqui da CDR. Cadê ela? Cadê a psicóloga Janine para a gente terminar? Boa tarde, tudo bom? Deixa eu cumprimentar o público aqui da ala masculina, o restante. Qual a sua graça? Porto, Tudo bem, querido? Você está aqui todos os dias? todos os dias. E aí, qual é o sentimento? É prazeroso trabalhar? Você gosta? Ou porque realmente lhe colocaram nesse setor? Foi por acaso que o Porto chegou aqui? De jeito nenhum, eu já estou aqui há 23 anos. Eu sou da fundação da clínica e amo meu trabalho e assim, diálise é indispensável para mim hoje em dia, entendeu?
Deus lhe abençoe, viu? Lhe capacite cada vez mais e que venha aí no mínimo mais 3 vezes 23. Pois é, entendeu? Eu vou me aposentar e vou continuar trabalhando. Gratidão pela sua participação. Pô. Obrigado mesmo. Conversar também com ela, que eu sei que é a irmãzinha, eu via na missa todos os dias e agora ela também técnica e cursando a enfermagem, né? Tá aqui estagiando? Tô aqui em fase de estágio esses próximos 15 dias, mas com perspectivas de estar por aqui. Tá gostando desse setor? Muito. Eu já atuo na nefrologia do Hospital Chame Arapiraca e agora estou por aqui. Deus lhe abençoe. Você recomendaria o curso técnico de enfermagem, a enfermagem e o setor da nefrologia para os iniciantes, aqueles que ainda não sabem qual o caminho percorrer? Com certeza, né? Eu digo que a gente tem que fazer aquilo que se identifica, né? Então, se você que está cursando enfermagem ou iniciando, conheça a nefrologia se não conhece, né? E veja se tem aptidão e amor por esta área e se tiver, abrace, porque é muito gratificante a gente estar aqui cuidando, né? Dando a oportunidade de dar uma qualidade de vida melhor para os pacientes. Como é que vai a nossa congregação das Irmãs Franciscanas? Estou certa? Aqui de Palmeira dos Índios? Congregação das Irmãs Franciscanas de Santo Antônio de Pádua. Vai bem, graças a Deus, estamos aqui com presença em Palmeira dos Índios, em 3 comunidades: Alto do Cruzeiro, Praça Monsenhor Macedo e Bairro São Francisco, no Chucuruz. Leve nossas saudações, viu, a todas as nossas irmãs e que Papai do Céu continue as abençoando grande e poderosamente. Amém, muito obrigada. Deus abençoe vocês também. A nós todos. E deixa eu findar com a nossa psicóloga. Como é o nome da nossa psicóloga? Doutora Gabriela. Boa tarde, tudo bom, minha flor? Rádio Palmeira FM, Aline Canuto. Qual é o sentimento de assistencializar a saúde mental dos pacientes, dos familiares aqui da diálise e da CDE? É ótimo. Todos são maravilhosos e o acolhimento é o importante para a psicologia, né? Para nós psicólogos, a gente preza muito pelo acolhimento, o entendimento de cada situação, cada paciente tem a sua história, a sua trajetória e eu amo cada um deles e digo todos os dias, estou aqui à disposição, total disposição dos pacientes, dos acompanhantes, até dos funcionários também, que eu acabo também sendo esse suporte para eles. Porque, doutora, a gente sabe, quem tem algum paciente na família, o quão muda completamente, eu acho que a mudança de 360 graus na rotina, na vida cotidiana de cada pessoa que é diagnosticada com a doença crônica renal. Principalmente, como a gente conversava com alguns pacientes, por ser um tabu, por não ser tão divulgado, não propagado, por realmente ser uma doença silenciosa, onde quando a pessoa vai se deparar com os sintomas, já está quase que em fase irreversível, tem que vir para a diálise. Realmente é um processo muito extenso e a priori que precisa de uma aceitação para poder saber como mudar completamente a rotina de vida. É mais ou menos por aí quando a senhora se depara com mais um caso de uma pessoa que vai ser submetida à diálise? Sim, com certeza. Eles têm uma resistência muito grande no início e assim, privação de muita coisa, a alimentação, a vida diária, porque tem que estar 3 horas aqui, 3 a 4 horas, 3 vezes na semana, então é muito puxado. Tem pacientes que vêm de outra cidade, tudo isso conta também. É um estresse, é um cansaço muito grande também. E os acompanhantes também passam por essa situação do mesmo jeito. É muito, muito, muito complicado, mas é um trabalho de formiguinha. Então, todo dia, a gente conversando, toda semana, eles vindo falar comigo, vai, assim, diminuindo um pouquinho a dor e a tristeza deles, entendeu? Doutora, e principalmente quando um paciente já tem apresenta outras comorbidades, então eu acredito que tudo isso, o seu trabalho é essencial enquanto psicóloga aqui da instituição. Não sei se terapias também são indicadas para essa aceitação, essa rotina de vida, pessoal. Quando a gente fala em aceitação, por exemplo, deixa eu citar aqui algo, água, que é vital, né? Os pacientes que estão aqui têm que ser privados de água, ou às vezes 500 ml no máximo por dia. E a gente sabe o quanto isso afeta o psicológico, não só daqueles que estão aqui, mas dos familiares também. Então é sobre tudo isso, ressignificar-se? Exatamente, ressignificação. Essa é a palavra correta mesmo que a gente utiliza aqui. E é o que eu costumo dizer, vamos tentar tirar um pouquinho
uma coisa boa dessa situação tão difícil, tão complicada que vocês vivenciam. Então, existe muita coisa positiva também. E a diálise, ela não é o fim, ela é o recomeço. Então, isso é o que é mais importante. Tem muitas pessoas que não conhecem e aí julgam, falam, porque é muito triste, é muito pesado. Sim, mas é uma condição que você tem para estar melhorando aquela sua situação. Então, é um recomeço. Para prolongar os dias. Exatamente. Não é uma coisa que é ruim. Não é, de jeito nenhum. Então, tem muitas pessoas que julgam, não sabem, não entendem e acaba pesando muito quando vem iniciar aqui o tratamento, entendeu? Compreendemos. Doutora, muito obrigada por sua participação nesse dia para lá especial e gostaria que a senhora nos desse um conselho como psicóloga, um incentivo, conforme você já acabou de fazer, mas que aquelas pessoas tenham coragem, no final das contas, né? Não deixe chegar já no ponto G, no ápice, para poder aceitar e vir fazer a diálise. A gente sabe também o quão é difícil a procura por vaga. A gente sabe que até isso também é terrível, mas enfim, que a saúde está em primeiro lugar e que a gente não deve desistir nunca dela. Com certeza, a saúde fisiológica e a mental também. Tudo está ligado uma coisa com a outra. Então, se você não costuma fazer os seus exames de check-up, né, que é quando você descobre quando tem alguma doença crônica, alguma coisa, isso, para fazer todo ano, né, aqueles exames, aquela bateria de exames, e quando souber qual é o resultado, nunca jamais fechar os olhos para a ajuda que vai ter, porque ainda bem que existe aqui essa clínica, ainda bem que existem profissionais qualificados que estão à disposição, primeiro para explicar qual é o tratamento, como é todo o tratamento, e depois para acolher todos os pacientes e acompanhantes, os familiares também. Então é um conjunto. E isso a gente tem que prezar. Então, a saúde mental ela é muito importante também para essa situação. Os pacientes que também estão fazendo a diálise, tudo conta. É muito importante, muito mesmo. Gratidão por sua participação. Deus te abençoe grande e poderosamente. E para vocês também. Muito obrigada. E a gente vai finalizar lá, né? Mostrando ao pessoal o forrozinho, como é que as pessoas estão hoje. E já vou aqui, ó, cameraman, pega aquela, já pego essa. A gente se despedindo aqui, até mais. E já quero mostrar ali também é o setor dos expurgos, viu? Onde a gente vai... Deixa eu abrir aqui, que eu já quero mostrar o forrozinho. E pra gente não ter que voltar, já vou encerrando com tudo. Mostra aqui a balança que todos os pacientes precisam vir se pesar. É crucial antes de iniciar o tratamento, depois também, durante. E vamos terminando por lá. Até mais, viu? Boa tarde. Mostrar o forrozinho aqui na CDR, a Aline Canuto, Dona Silvânia Canuto, tudo bom? O lanchinho, a nossa assistente social também, a Alda que tá ali, a Janine. Boa tarde, minha amiga Alda, que carinho. Que alegria estarmos aqui contemplando essa festa linda para esses pacientes maravilhosos. E quinta-feira tem mais. Boa tarde, Alda. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Você é assistente social daqui da CDR. O que é que a Aldaline faz? O que é que ela intermedia? Como é a sua labuta no dia a dia? Que agora a sociedade palmeirense, os alagoanos e, por que não dizer, o Brasil e o mundo vão ficar sabedores de como é que funciona um pouquinho o dia a dia de uma clínica de doenças renais. Boa tarde, Aline. Olha, com relação ao serviço social, eu estou aqui como assistente social e o que a gente faz aqui no dia a dia é garantir direitos, né? Buscar a garantia dos direitos desses pacientes que passam esse constante tratamento, né? E aí a minha missão é essa, garantir direitos. Alda, há quanto tempo você já está laborando aqui na CDR? E também a gente sabe que quando se fala em transplante de um doente renal crônico, tem que passar pela Alda, ela tem que... Agora aqui em Alagoas já está fazendo novamente, estava um período suspenso, o pessoal estava indo para Recife e agora já está aqui. Qual é o tempo máximo de espera? Como é que está, Alda, essa questão quando realmente o transplante se faz necessário? Olha, agora voltou a acontecer transplante aqui em Alagoas, no Hospital do Coração. E assim, não dá para dizer tempo, porque é uma questão de preparação, mas também de compatibilidade, né? Quando o paciente já está preparado, já está em lista, vai depender muito da questão da compatibilidade entre os doadores, né? Quando surge a doação, vem a questão da compatibilidade. Quem está em lista pode ser contemplado a qualquer momento.
Ô, Alda, aqui em Palmeira dos Índios, quantos pacientes hoje, hein, são submetidos a sessões de diálise? Aqui na clínica nós temos 144 pacientes. Aqui na CDR. 3 dias por semana, divididos ou semanalmente os 144 realizam? 144 é o total. Mas aí esses turnos são divididos em 3 turnos, segunda, quarta e sexta, e 3 turnos, terça, quinta e sábado. Ô, Alda, e esses 144 estão na fila de espera para transplante ou nem todos querem? Porque a gente também vê relatos de pacientes que se esquivam e não querem, né, se submeter ao transplante. Como é que está a questão do aporte aqui na Princesinha do Sertão? Olha, vamos dizer que a gente tem mais ou menos uns 70% dos pacientes já inscritos, né? Tem alguns que ainda estão em Recife, lá no IMIP, tem outros que estão em São Paulo. E assim, agora a maioria está tentando vir para cá, para Alagoas. Os que já estavam inscritos estão tentando ser remanejados e alguns ainda estão em preparação, porque nem todo paciente que faz hemodiálise ele está apto ao transplante. Então é uma questão de o médico avaliar, né? Se o paciente estiver apto, a gente vai fazer a preparação. E também, às vezes, o paciente, como você mesmo falou, ele não tem interesse pelo transplante, porque o transplante não é cura. Né? O transplante é uma outra modalidade de tratamento. Então, às vezes, o próprio paciente se nega, não tem interesse. Então, eu acho que aqui na clínica, desses 144, a gente deve ter uma média de uns 70% de pacientes em avaliação, né? Em preparação para transplante e alguns já inscritos, aguardando assim o seu momento. Muito bem, Alda, eu quero agradecer sua participação para lá de especial, lembranças à família. Eu que agradeço, Aline, fui pega de surpresa, mas é sempre um prazer ter você aqui com a gente, tá certo? Prazer é todo nosso. Eu que agradeço. Saúde, paz, sucesso. Obrigado. E ó, o clima aqui é assim, viu? Deixa eu saber aqui o nome do pessoal. Boa tarde, Aline Canuto, tudo bem? Tudo beleza. Qual é o nome do senhor? Pingueirinha do Forró. Você é daqui mesmo, de Palmeira? Sou do Estrela de Alagoas. E hoje está fazendo forró aqui para animar esses pacientes que fazem diálise? É isso aí, sim. Deixa eu saber o nome dos amigos aqui, qual é a sua graça? Givaldo da Safona, do Sítio José de Baixo. O senhor já ouviu falar na Rádio Palmeira FM? Já toquei lá. Já tocou lá? Lembra-se do saudoso Anselmo Robério? Demais. Eu sou a filha dele, estou aqui hoje prestigiando o forró de vocês. Muito bem, ele gostava de forró, de sanfona, e gostava de estar presente na gente. Pois eu quero que vocês preparem uma música para lá de especial para a gente terminar aqui essa nossa sessão. Deixa eu só concluir com ele. Boa tarde, qual é seu nome? Alisson cantor. Alisson, você é xará do Alisson Canuto? Alisson Canuto, é verdade. Olha, é um prazer, viu? Na nossa sessão de quinta-feira, eu vou estar passando vocês ao vivo no meu programa, no Embalo Total. E eu queria que vocês nos contemplassem aí com a canção para lá de especial nesse dia incrível aqui na diálise, tá certo? Certinho. Vamos lá, deixa até o microfone aqui. Palmeira FM, Embalo Total ao vivo aqui na CDR, tentando animar um pouquinho a vida desses pacientes. Vocês, eu viria que hoje tem mais, viu? Quinta-feira vai ter mais forró aqui na CDR, Clínica de Doenças Renais em Palmeira dos Índios. Vamos embora pro sertão. Tudo bom? Bom dia. É a Aline Canuto ao vivo. Tudo bom, Karina? Ó o clima, mostra aí a alegria das pessoas. Tudo bom? De parabéns! Deixa eu conversar com ela, você... Sua fã, ela quer falar com você. Olá, boa tarde. Filma aqui, câmera homem, estamos ao vivo, viu? Como é o nome da sua mãe? Aparecida. Você tá esperando alguém? Tudo bom, dona Aparecida? Prazer, Aline Canuto. Um beijo. Você tá esperando algum paciente? É, meu vizinho.
Seu vizinho, você sempre o acompanha? Isso. Da onde vocês são? Moreira, Sítio Moreira. E você vem com ele aqui 3 vezes por semana? É, isso. Quanto tempo você fica aguardando ele terminar a sessão de diálise? Ele chega 2 horas, aí sai umas 6h30, 7 horas. Aí eu fico aqui esperando ele. Deus lhe abençoe grande e poderosamente, viu? Um beijo na sua mãe. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Janine, vamos terminar esse momento para lá de especial hoje aqui, agradecendo esse convite, desejando tudo de maravilhoso na vida particular, pessoal de cada um de vocês e principalmente na vida profissional nessa labuta, deixando nossa lembrança ao Dr. Luiz Guilherme, que é o atual diretor da CDR, ao saudoso doutor Osmar também, que eu tenho um carinho muito enorme, Osmar Monteiro. Deus abençoe grande e poderosamente. O Espírito Santo continue capacitando vocês com essa humanidade por mais momentos assim. Gratidão. Muito obrigada a vocês pela disponibilidade, né? E assim, a gente tem muita coisa boa para vir esse ano ainda. A gente quer fazer final de ano. A gente não quer deixar que os pacientes pensem que é só diálise, que existe vida também em diálise, que a diálise é vida, é como o Petrone falou, a diálise é vida. Então assim, a gente quer proporcionar a eles momentos assim, como esse. E queria que vocês viessem, a disponibilidade de vocês foi maravilhoso, né, de vocês estarem aqui com a gente, e a gente só tem a agradecer. A gente que agradece, Janine, que quando vocês precisarem, dá um oi. Temos aqui com todo o carinho do mundo. E que as pessoas precisam saber um pouco mais do que é a doença crônica renal. Por mais campanhas preventivas, a gente vai falar tanto no coração, e às vezes a gente acaba abandonando os rins, que também são órgãos vitais a todo ser humano. Por mais momentos assim, estamos juntos e misturados, viu? Conto com a Rádio Palmeira FM, com a Aline Canuto, Dona Silvânia Canuto e boas festas. Obrigada, viu? Muito obrigada. Diretamente da Clínica de Doenças Renais aqui em Palmeira dos Índios, na Avenida Deputado Medeiros Neto, para a maior audiência do Rádio Alagoano, falou a radialista, advogada e técnica de enfermagem, Aline Canuto.